Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais uma live, para mais uma reflexão do meio-dia. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma reflexão do meio-dia. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada vida, a cada pessoa que aí está, para junto conosco estudarmos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 25. Marcos 5 e 25, para a nossa meditação hoje na palavra do Senhor nosso Deus. Pai do Senhor, pastor Oliveira, Pai do Senhor a todos. Então abra comigo a Escritura Sagrada no texto. Hoje nós vamos continuar a nossa série Contextualização da Fé do Antigo Testamento e suas lições para nós, meditando sobre a batalha da fé. Marcos 5 e 25 nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Marcos 5 e 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E 25, para iniciarmos a nossa meditação. Graça e paz a todos. Então diz assim a palavra de Deus: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Nós estamos para mais uma reflexão. E hoje nós vamos falar sobre a batalha da fé. Nós estamos numa série de reflexões sobre esse tema. Nós já vimos a humildade da fé naquela mulher cananeia. Nós já vimos a grandeza da fé naquele centurião, a autoridade da fé. E hoje nós vamos ver a batalha da fé. Deus abençoe, Renan. Deus abençoe, bom estar com vocês. Deus abençoe a cada um. Então hoje nós vamos ver sobre a batalha da fé. Então o texto é bem conhecido, é o texto da mulher do fluxo de sangue ou da mulher hemorrágica, depende do tradutor.
E o texto nos diz que uma certa mulher, né, que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E hoje nós vamos meditar dentro desse tópico enorme da fé, a batalha da fé. Que a fé nos faz, nos põe em batalha. Que a fé nos põe numa luta para alcançarmos aquilo que precisamos. E quem crê não fica sem lutar. E quem crê não fica sem batalhar. E quem crê arregaça as mangas. Então, o que nos chama a atenção aqui é que uma mulher anônima, uma certa mulher, que havia 12 anos padecia de fluxo de sangue. A primeira lição é que uma pessoa de fé não está isenta das adversidades e das doenças e das enfermidades. A fé não é um salvo-conduto para que nós vivamos em um mundo caído e que, porque uma pessoa tem fé, ela está imune à dor. Não. Não é essa a orientação da Bíblia, não é essa a diretriz da Bíblia. Muita gente imagina que, por ter fé, porque existem duas coisas. O contexto da Bíblia e o contexto de hoje imaginam essas duas coisas. Se a pessoa tem fé, ela não passa pela dor. Ela é imune à dor. Isso é a teologia dos dias de Jó. Ou uma segunda alternativa, se passa pela dor, ou está em pecado, ou não tem fé. E a Bíblia não vai em nenhuma destas direções. O ensino da Bíblia é que quem tem fé não é sinônimo de que não vai passar por doenças, de que não vai passar pela experiência da dor. Pelo contrário, todos aqueles que tiveram fé, e o maior exemplo foi Jesus Cristo, quando ele grita e diz: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Qual foi a resposta do Pai? Silêncio. Porque ninguém passa por este mundo sem a experiência da dor. O que podemos ser diferentes é a intensidade e a quantidade da dor. Mas o fato de uma pessoa passar pela dor, o fato de uma pessoa ter uma doença, não significa que ela não tenha fé. Esta mulher tinha muita fé, mas foi acometida pela enfermidade, porque nós estamos em um mundo caído, em uma terra debaixo de maldição. O nosso corpo está em degeneração. O nosso corpo geme e nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo, a transformação. Então, uma certa mulher, Jesus não sabia o nome dessa mulher, ninguém sabia o nome desta mulher. Então, a primeira lição é que a fé não nos imuniza quanto à dor. Que uma pessoa que tem fé vai passar pelo vale da dor. Porque o maior exemplo foi Jesus Cristo. Se você vê Paulo, se você vê qualquer personagem da Bíblia de fé, se você vê Abraão, que olha para a esposa e vê que ela não pode lhe dar um filho, se você vê Sara, que passa
a vida inteira carregando o peso da esterilidade. Se você vê Paulo com espinho na carne, se você vê que Paulo tem que deixar os amigos como Trofimo doente em Mileto, você vai entender que eram homens e mulheres de fé, mas que essa fé não os imunizava da dor. Pastor Gilberto, e por que essa lição é tão importante? Porque muitas vezes nós pensamos, nós fomos ensinados equivocadamente, de que se você tem fé, você não adoece, de que se você tem fé, você não passa tribulação, de que se você tem fé, você não precisa de médico, de que se você tem fé, a vida que vai ser um mar de rosas. E aí, quando a pessoa que acha que tem fé, ou que tem fé, ela começa a passar por estas coisas, ela surta. Porque o que ela aprendeu não foi o que a Bíblia disse, foi o que alguém interpretou e ensinou a ela, e ela teve como verdade. Bom, Deus abençoe. E aí a Bíblia diz que esta mulher gastou quase tudo que tinha, e havia padecido com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. A segunda lição é que quem tem fé não obrigatoriamente tem que rejeitar a ciência. Não existe na Escritura um conflito ciência e fé. Esse conflito existe fora da Escritura. Que o pessoal da ciência, alguns, não todos, rejeitam a fé. Acham que são coisas autoexcludentes. O que é isso? Uma rejeita a outra. Uma vive sem a outra. As duas não podem caminhar juntas. Isso é autoexcludente. É que uma exclui a outra. Se você tem fé, exclui a ciência. Se você é da ciência, então você exclui a fé. Mas a Bíblia Sagrada não vai nessa direção. Não é esse o ensino da Escritura. Diz que aquela mulher, na sua fé, buscou a ajuda de vários médicos. Gastou tudo que tinha, procurando todos os médicos que podiam. E ela gastou e gastou e gastou e não melhorava. Porque em muitos casos a ciência ela não pode resolver. Porque hoje se tem a ciência como uma verdadeira deusa. Como tudo que não é científico, como tudo que não é comprovado de forma empírica, prática, 1 mais 1 é 2, não tem valia. E aquela mulher foi a vários médicos. E o grande problema que nós temos hoje é que tem gente que tem uma resistência a procurar um médico. É gente que está sofrendo, é gente que está... E principalmente quem tem problemas psicológicos. É gente que acha que um psiquiatra e um psicólogo é médico de louco, e aí criaram esse estigma. E aí a pessoa sofre, a pessoa não dorme, a pessoa tem crises profundas de ansiedade. E aí surta, e aí imagina que é um demônio. A primeira coisa que alguém vem diz logo que é um demônio.
A pessoa também muitas vezes pensa que está endemoniada, pensa até em frequentar várias igrejas para tirar o demônio, quando esqueceu que nós somos seres de carne e osso. Mas nós não somos apenas seres de carne e ossos frágeis, que sofremos a queda, a ruptura com Deus, a ruptura com nós mesmos e a ruptura com o ambiente onde nós vivemos, que vivemos debaixo de uma terra que foi amaldiçoada, que vivemos sobre uma terra que está debaixo de maldição, e que essa terra não é hoje a terra original, e que ela produz espinhos e abrolhos e não apenas maçã e pêssego. Aprenda isso. Nós estamos precisando ler a Bíblia. Nós estamos precisando, tem um monte de gente que sofre porque não lê a Bíblia. Porque as escrituras foram relegadas a um segundo plano e porque a Bíblia é muito extensa e a pessoa diz não. Eu acho interessante que se você pega os livros de medicina, são enormes, volumosos, as pessoas leem com avidez. Você pega os livros de direito ou de qualquer outra ciência, a pessoa passa noites e noites que dorme em cima dos livros, mas a Bíblia não. A Bíblia parece que a gente pode relegar, deixar para lá, ela parece que não tem tanta importância, Parece que o que tem importância mesmo são os livros de direito. Parece que o que tem importância mesmo são os livros de medicina. Bíblia não. Bíblia a gente lê onde caiu. Você já viu alguém, estudante de medicina, de direito, estudante de engenharia? Oi, Giovana. Lê os livros de engenharia, de medicina ou de direito assim? Vou abrir um pedaço e vou ler um hoje para poder dormir? Não. Você já imaginou se o mundo fosse assim? Mas nós não damos o devido valor que a Bíblia tem, porque o médico dá um devido valor ao livro da medicina, de anatomia, de fisiologia e de tantos outros livros. Um psiquiatra estuda o cérebro, não é célula, é cérebro. Então, nós estamos estudando e a gente não estuda a Bíblia. E por não estudar a Bíblia, a gente esquece. A Bíblia Sagrada vai nos dizer desta mulher que ela procurou os médicos. Porque a Bíblia, em lugar algum, proíbe a medicina. Porque ela foi a Jesus quando ela viu que a medicina não conseguia socorrê-la. E tem um monte de gente que pode ser socorrido pela medicina, mas não vai. Não vai. E por isso sofre. Essa mulher aqui não fez essa distinção entre se eu tenho fé, não vou ao médico. O fato de você ir ao médico não significa que você não crê em Deus. Significa que você crê que Deus atua de duas maneiras, direto ou indiretamente. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus atua de forma direta ou indireta. Deus pode nos curar com a sua graça diretamente, que é o que a gente chama de milagre, ou pode nos curar usando um profissional da área da saúde, mas é sempre ele que cura. Ou com a sua própria mão, ou usando a mão do médico. Então, se você está sofrendo, se você está tendo crises de sudorese, de suor, de pânico, se você que me ouve é uma pessoa que tem sido afligida,
que você está sofrendo, você sabe que você não está bem, procure um médico. Isso não significa que a sua fé não é válida. Isso significa que você crê que Deus é muito maior, que Deus age. Ora, se Deus usou Nabucodonosor, não vai usar um médico? E a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher há 12 anos sofria. Irmãos, nem sempre a dor vem e vai logo. Muita gente de fé passa, às vezes, a vida toda sofrendo. Porque existe uma série de fatores que não cabe aqui a gente, o tempo não dá. Fatores genéticos, às vezes nós já nascemos numa família que é de gente doente, que tem doenças genéticas, doenças que são aprendidas, como é o caso das doenças de natureza psicológicas. Existem doenças psicossomáticas, doença da mente que atingem o corpo, e a gente está tratando o corpo, e a gente não esquece, e a gente esquece de tratar a mente. Então essa mulher passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e o pior é que era uma doença que a colocava para fora da comunhão. Você sabe por que essa mulher foi buscar o médico? Porque muita gente deve ter pensado ao ler esse texto que a mulher gastou tudo com os médicos, nada adiantando, ainda pior. E que isso foi castigo, porque ela foi buscar os médicos e não a Deus. Não. É por isso que eu digo, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Porque se você lê o livro de Levítico e o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio, você vai perceber que uma mulher com fluxo de sangue, ela era imunda. E ela estava banida da religião. Ela não podia frequentar os cultos do Antigo Testamento enquanto ela não tivesse sido purificada. A mulher, durante a sua menstruação, ela é imunda. E essa mulher não está imunda há alguns anos, ela está imunda há 12 anos. Então a religião está de porta fechada para ela há 12 anos. E há problemas na vida da gente onde a religião fecha as portas. Onde ao invés de nós encontrarmos ajuda, socorro nessa batalha que nós estamos travando, que quando é uma batalha que a gente trava com vários amigos do lado, é difícil, imagine você travar uma batalha só. Onde ninguém quer ajudar. Onde ninguém quer se contaminar, ninguém queria chegar perto daquela mulher, ninguém queria tocar. Ela sabia que não podia ir ao culto para receber uma oração, sabia que não podia chamar um sacerdote dentro da casa dela para fazer uma oração, porque ninguém viria. Então ela vai para os médicos, porque é a única alternativa que lhe resta. Então, meu amado irmão que se acha tão bichão, que sabia tanto, que a mulher gastou com os médicos, e por isso ela foi punida, não. Ela gastou com os médicos porque a religião não deu apoio, como muita gente hoje está sofrendo. E existem doenças que excluem a pessoa. Se a pessoa está com doença psicológica, para os religiosos, ou ela está endemoniada, ou ela está
se fazendo, ou ela não está sentindo nada e está com aquele nome pejorativo que todo mundo diz. Está inventando coisas. E aí a pessoa que tem um problema psicológico vive numa batalha solitária. Porque ele tem medo de dizer, rapaz, olha, pessoal, eu estou passando mal. Eu tô aflito, eu tô sentindo uma angústia na cabeça. E o outro vir dizer assim, é diabo, é demônio. É demônio, porque nunca foi você que teve uma doença psicológica. E aí o que as pessoas fazem? Sabe que não podem contar com os irmãos. Sabe que não pode contar. Não posso contar que eu tomo diazepam. Não posso contar que eu tomo remédio. Tem um monte de gente, coitado, assim, que sofre, que se disser ou está em pecado ou está endemoniado. Aí você tem que escolher. Só tem duas alternativas. Só não sabe que nós somos seres psicológicos e vivemos num mundo louco. Que vivemos numa época de incerteza, de pandemia, onde a cabeça das pessoas está rachando. Onde o que está acontecendo lá fora é grande demais para a cabeça de muita gente. Onde nós temos limites e tem hora que a nossa cabeça estoura, meu amigo. Assim como tem horas, se você passar o dia todinho carregando um saco de cimento ou correndo, vai chegar uma hora. Se você passar o dia todinho se exercitando, subindo escada, descendo escada, você vai chegar uma hora que você vai ter dor por todo o corpo. Assim com a mente. A mente também, a gente passa o dia todinho com a mente sendo bombardeada. A gente passa o dia todinho envolto em preocupações. E aí chega uma hora, meu amigo, que a mente também se sente toda dolorida, só que ela se manifesta de maneira diferente. Ela se manifesta por medo, por angústias, por depressão. Porque nós somos gente, nós não somos espírito, como muita gente pensa. Nós somos gente. Nós somos seres humanos com psique. Nós somos espíritos. Não. Nós ainda temos um corpo humano, uma mente humana. Então o que diz a Bíblia? Aquela mulher gastou tudo, ela não tinha mais nada, não tinha para quem apelar. Mas ela desistiu? Não. Porque a fé é uma batalha, a terceira lição é uma batalha que se trava só. A batalha da fé é uma batalha onde é você e Deus. Onde na grande maioria ninguém pode te socorrer, ninguém pode te ajudar. Onde você pode ter muitos amigos, mas ou os amigos não querem se contaminar com a sua dita impureza, ou os amigos não podem fazer nada. Porque às vezes a luta é aqui dentro, a angústia é minha, eu não posso dizer para o outro. A dor é minha. E aquela mulher está há 12 anos batalhando sozinha, sem desanimar, de porta em porta, na porta dos médicos. E por que ela vai de porta em porta? Porque a religião não abriu porta para ela. Porque a religião fechou porta para ela e disse, você é imunda. E aí ela está procurando, ela não desistiu. Se ela fosse como alguns dos nossos dias, ela disse, olha, na religião fecharam as portas para mim, eu vou lá em médico, coisa nenhuma. Porque a gente confunde Deus com religião, a gente acha que o não da religião é o não de Deus. Que o não do líder é o não de Deus. É equívoco. Erro crasso. E foi isso que essa mulher vai descobrir. E aí o que acontece? Ela gastou tudo, ela não tem mais nada. Ela não tem como procurar um outro médico.
E aí o que acontece? Esta mulher pensou e ela ouviu falar de Jesus. Por isso, falemos de Jesus. Terceira lição. Existe um monte de gente com fé. Mas fé no lugar errado. Mas fé da maneira errada. Então hoje, nós precisamos mais do que nunca falar de Jesus Cristo. Porque mais cedo ou mais tarde, este falar de Jesus Cristo. E hoje, irmãos, a gente fala de tantas coisas. Hoje a gente procura falar, tanta gente diz assim, pastor, eu queria que o senhor abordasse aí uns assuntos atuais, assim, se eu falasse de genoma, se eu falasse de Covid. Meu irmão, quem é para falar de Covid é médico. Quem é para falar de genoma é cientista. Eu sou um pobre pastor. Eu fui chamado para falar de Jesus Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para o gentio, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque tudo nesse mundo cai no obsoletismo, fica obsoleto, ultrapassado. Porque o que é novidade hoje, amanhã não é mais. Porque a dengue de ontem foi suplantada enormemente. A H1N1 desapareceu na frente da pandemia do Covid. E o que vai acontecer na frente? E um monte de gente fica associando a Covid à vinda de Jesus, a Covid à vinda de Jesus. E aí a Covid passa, Jesus não vem, e esses pastores passam por mentirosos, por falsos profetas. Porque eles pensam que estão atualizados e não estão. Porque, deixa eu lhes dizer uma coisa, o atual não é o que está acontecendo aí. O atual é o que está aqui na Escritura. Isso que está aqui não passa. Isso que está aqui está com quase 6.000 anos registrado e nunca ficou obsoleto. E nunca foi suplantado. E nunca disseram, faz uma nova Bíblia, porque a antiga está obsoleta. Não. Certo? Então pregue Jesus Cristo, porque Ele é solução. E a Bíblia diz que ela veio por detrás, ela não teve para vir pela frente. Porque ela imaginava, ela tinha tanta fé que se eu só tocar, eu serei curado. Porque as Escrituras já diziam, eis que vem o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, nas orlas do seu manto. E aquela mulher tinha lido a Bíblia. Já que ela não podia ir ao templo, ela lia em casa, mas ela não lia só para tirar, para desencargo de consciência, de forma irresponsável. E aí, quando ela vê Jesus, ela sabe, se eu tocar nele, e aí ela precisa ter coragem. Porque numa batalha, meu amigo, que você precisa ter coragem. Batalha não é lugar para covarde. Ela vai tocar num rabino judeu. Ela crê, ela tem uma fé de que se ela tocar, ela vai ser curada. Mas como tocar? Porque o homem é judeu. Porque ela não o conhece pessoalmente. E ela não sabe qual vai ser a reação dele. Porque ninguém ousaria tocar no rabino judeu estando imundo. Estando imunda, e principalmente porque naquela época, sendo mulher, já era excluída, segregada. Imagine uma mulher que está há 12 anos em estado de impureza cerimonial.
tocar no rabino, o rabino ia morrer de tomar banho. Ele ia ficar igual o povo hoje, com a pandemia, tomando banho até de álcool. Tem gente que, se você riscar um fósforo perto, pega fogo, vira churrasco de tanto álcool. Porque estão neurotizados, adoecidos. Porque nós devemos nos proteger, nós devemos tomar cuidado, mas nós não podemos enlouquecer. Nós não podemos ficar malucos. Nós não podemos surtar dentro de casa. Nós não podemos ficar doidos. Porque senão a gente escapa da Covid e vai parar no hospital mental. E com a reforma psiquiátrica, nem hospital mental está existindo mais. Então, segura as pontas. Aquela mulher chega e diz assim, agora eu vou tocar. Aconteça o que acontecer, eu arco com as consequências. E aí ela vai e ela toca em Jesus Cristo. E quando ela toca, o poder de Jesus flui na direção dela. E no mesmo momento, a hemorragia estancou. 12 anos de sofrimento param. 12 anos de impureza param. Tudo que ela não conseguiu em outros lugares, ela consegue com um toque. Porque ela teve coragem. Então eu e você precisamos ter coragem. Tem um monte de gente que quer ser abençoado por Deus, mas não tem coragem de levantar e trabalhar, não tem coragem de levantar e estudar, não tem coragem de levantar e fazer. Está vendo o mundo cair, o mundo desabar, mas não tem coragem de tomar uma decisão de risco, de dizer, rapaz, eu vou procurar emprego. O máximo que eu posso receber é um não. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou aprender uma profissão, eu vou arriscar. Aquela mulher arriscou, porque a fé tem coragem. Ela podia muito bem levar um tremendo carão. E o pior é que agora Jesus se vira, ele para no meio da multidão e ele pergunta, quem me tocou? Já imaginou aquela mulher que estava cheia de medo? E há momentos onde a gente teme, onde a gente tem medo de Deus, onde a gente tem medo onde a gente treme, onde a gente não sabe qual vai ser a resposta de Deus, onde a gente age pela fé e quando a gente toca pela fé, a gente fica tomado de medo. Porque tem um monte de gente que diz, irmão, tem 365 vezes na Bíblia não teme, então você não pode ter medo. É equívoco. Porque se tem 365 vezes dizendo não teme, é porque a gente teme. É porque todo ser humano teme. E principalmente quando você reconhece que está errado. E principalmente quando você conhece, e nós temos um monte de gente cheia de medo, porque a religião circunscreveu um monte de coisa. E a pessoa está presa a um monte de regras religiosas, que não pode isso, não pode aquilo, então a pessoa fica assustada, apavorada. Porque ela acha que Jesus vai fazer do mesmo jeito. Tem um monte de gente que está circunscrito a um modelo de fé que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É a teologia do não. E aí ele imagina que foi Jesus quem fez isso. Ele
não sabe que isso é uma interpretação, uma leitura que alguém fez e que infelizmente está equivocada e que vem trazendo gente presa há muito tempo. E aquela mulher agora treme, ela teme, ela fica com medo e Jesus ainda por cima está procurando. Quem me tocou? Quem me tocou? Religião tem esse poder de fazer a gente ter medo de quem nos ama. De achar que por causa de uma bermuda Jesus vai deixar de me amar. De achar de que por causa de um brinco Jesus vai deixar de te amar. Isso quem inventou não foi Jesus Cristo. Agora lembre-se que tudo demais é veneno. Certo? Porque tem gente que pega a graça de Deus e transforma numa graça barata. Então, leia o livro do Dietrich Bonhoeffer, que fala da graça barata. Então aquela mulher agora está assustada, está apavorada, porque ela acha que Jesus vai agir da mesma forma. Aí, mas ela tem coragem. A fé está disposta a arcar com as consequências, a sofrer. Ela não queria apenas a cura. Ela está disposta a receber um carão. Ela está disposta a ser humilhada em público. Ela está disposta a qualquer coisa. E aí os discípulos chegam e dizem: Senhor, tem uma multidão aí que te aperta, todo mundo está se jogando em cima do Senhor. Todo mundo quer ser curado, tem todo tipo de problema. Jesus disse: alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu poder. Irmãos, todos podem tocar em Jesus, mas só vai receber o poder dele aquele que o toca pela fé. Você pode até fazer um Jesus e botar aí na sua casa e tocar nele, se ajoelhar para ele. Mas se você não for pela fé num Jesus vivo e poderoso, você nunca vai encontrar. E aquela mulher não se aguentando mais, porque às vezes a gente fica calado. A gente fica calado. A gente teme, e aí a gente amordaça a boca e vive calado e vive sofrendo. E a fé não se submete ao silêncio. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tem fé em Deus, você mais cedo ou mais tarde vai abrir a boca. Você não vai aguentar viver nos quadrados que fizeram para você. Você vai irromper com isso. Você vai transcender a isso. E aí aquela mulher chega e diz assim: é agora. Ela disse: fui eu que toquei no Senhor, a imunda, que não podia. Fui eu. Será que você está chegando para Jesus dizendo assim: Senhor, fui eu? Ou sou eu? Será que você está saindo do silêncio? Será que você está saindo... Você tem um monte de trauma, fizeram um monte de quadrado para você pisar, fizeram um mapa religioso para você andar. Você não andou de acordo com as pegadas do mapa, e aí você criou um trauma, surtou, está sofrendo, mas está sofrendo calado. E morre de medo de dizer para Jesus o que está acontecendo. Quem tem fé vai chegar o momento onde você vai transpor o medo e dizer: Senhor, eu tinha medo disso, eu tinha medo de um... Porque tem gente que tem medo de lobisomem, de babau. O povo está com medo de um monte de coisa. Deus abençoe, Rogério. O povo está com medo de vestir camisa com símbolo
O povo está com medo de andar de bermuda, de mulher de cortar cabelo, de pintar o cabelo. Porque leu na Bíblia que não pode tornar um cabelo branco ou preto. Meu filho, isso aí é de mudar o tempo. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Jesus está dizendo que eu não posso fazer o tempo voltar. Quando o cabelo ficar branco, eu não posso fazer o tempo voltar. Não quer dizer que uma mulher, um homem não possa pintar cabelo. Está dizendo é que se eu tiver 60, 70 anos, o cabelinho vai ficar branco, eu não posso fazer o tempo voltar. Leia a Bíblia com responsabilidade para não criar para você mesmo, porque se nós não tivermos cuidado, a gente cria para nós mesmos uma cerca, um muro de loucos, um muro de gente adoecida, uma comunidade de gente enfermada, uma comunidade de gente que criou. Não uma... Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas gente que entrou em certas comunidades ficou escravo, preso, dominado, asfixiado. Pegaram no pescoço dele, ele está amarrado de pé e mão, não pode fazer quase nada. Vive alienado, sofrendo calado, amordaçado. E essa mulher chega para Jesus e ela não aguenta mais. E ela diz, fui eu. Mas o interessante é que diz assim, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela estava operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha. Ele não disse, olha, você veio toda pintada. Ele não chegou e disse, você, hein? Foi para tantos médicos e só agora me procurou. Ele não disse, irmã, você não está recebendo a bênção porque não é liberta. Ele não disse nada disso que os fariseus modernos dizem. Jesus olha para aquela mulher sofrida, que está com 12 anos, que carrega peso espiritual, psicológico, físico, que batalha sozinha, e ele diz, agora você tem pai. E quando ela esperava uma bronca, quando ela esperava um tremendo passa fora, ela recebe as palavras mais lindas. Ele diz, filha, a tua fé te salvou. A palavra soteria quer dizer cura, salvação, saúde. E nesse contexto aqui era melhor ter traduzido assim, a tua fé te curou. A tua fé fez com que você ganhasse a peleja. Findou-se a peleja. A fé prevaleceu. E aí ela veio buscar uma coisa. Ela veio buscar cura. E ela recebe 3. A tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus disse que a batalha da fé é assim. Você vai buscar uma coisa e recebe 2 de brinde. Ele diz, olha, a tua fé te salvou. E ele diz, vai em paz. Ele dá paz a ela e diz, não se preocupe. Tire esse monte de coisas que colocaram na sua cabeça, você não é imunda. Você vai poder agora tomar um banho, você vai chegar em casa, toma um bom banho. Como diz a prescrição verdadeira da lei levítica, ao pôr do sol você já estará limpo. Você já pode frequentar o culto. Aquela turma que desdenhou de você, que disse que você não podia entrar. Você lembra daquele obreiro que não deixava você entrar porque você era imundo? Ele vai te ver hoje toda bonitona, toda chique. Ele vai te dar a paz do Senhor. E Jesus diz, vai em paz. A última lição desse texto é que a fé
ela traz paz para a nossa consciência. É quando a gente aprende a viver em paz, a gente não está mais nem aí para as querelas da religião. É que você não está mais nem aí para o que pessoas vão dizer ou não. Que você tem fé, então você vai andar direito com Deus, mas você não vai andar mais pelas regras que estabeleceram. Você vai andar pela Escritura. Você vai ter paz na alma. As culpas, os pesos que você traz na consciência, as regras que te atormentavam e te aprisionavam, não te aprisionam mais. Porque Jesus sabe que aquela mulher não tinha paz. Ele sabe que muita gente estendia o dedo e ele diz, vai em paz. E ele diz assim, e ser livre deste teu mal. A última lição é que a fé triunfa. Pode não ser agora, pode levar algum tempo, mas que no final nós vamos vencer qualquer que seja o mal. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Até à noite, às 20 horas, nós estaremos juntos hoje. Não perca às 20 horas.